Bom dia a todos e a todas. Esta transmissão é parte do enredo Encontro de Representação Documental, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos, com apoio da CAPES. Meu nome é Rogério Ramalho, docente aqui do programa da UFSCar, e tenho a responsabilidade de conduzir, então, esta mesa intitulada A Relação entre Representação Documental e Ontologias. Previamente, agradeço aos professores e colegas que irão apresentar um pouco das suas pesquisas aqui nesta mesa. E, dando início à primeira conferência, eu convido o professor Edberto Ferneda para que possamos iniciar as atividades. Convido então agora o professor Edberto para compartilhar sua webcam, para que possamos vê-lo aqui também presencialmente. Bom dia. Ok, Edberto, seja bem-vindo. Meio escuro aqui, eu não sei, estou tentando melhorar. Vamos ver aqui. Bom, talvez fique melhor assim, está meio escuro, mas espero que todos me vejam. Também não é muita... Edberto, não estamos lhe ouvindo. Não é muita vantagem me ver também, né? Professor Edberto, por favor, teria um fone? A gente não está conseguindo lhe ouvir direito. Fone? Eu não tenho. Não tem? Bom, ok, vamos tentar então aqui ajustar a configuração. Um minutinho, por favor. Edberto, pode começar, a gente vai desativar o microfone interno aqui, e aí eu só peço para tentar falar um pouco pausadamente, para a gente tentar ouvi-lo aí da melhor maneira possível. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Eu agradeço ao convite da organização do primeiro enredo, e eu vou expor um pouco das minhas pesquisas, utilizando ontologias na representação e na recuperação de informação. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, para iniciar minha fala, eu gostaria de falar inicialmente sobre representação. Para falar sobre representação, nos últimos tempos eu estou usando um texto do Jorge Luiz Borges, que fala sobre ele fala uma história, né? Fala um conto sobre um império, né? Eu vou ler aqui rapidamente. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade, e o mapa do império toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmesurados não foram satisfatórios e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele. Menos afeitas aos estudos da cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil e, não sem impiedade, o entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste, perduram despedaçadas ruínas do mapa. Bom, o que eu
uso esse texto, né, para falar de representação. Então, basicamente, as questões que eu coloco são sobre as questões da representação, né? Na maioria das representações, a maioria das representações implica uma redução, né? Então, representar implica reduzir, né? Então, qual é a utilidade de uma representação que tem o tamanho da coisa representada, né? Qual é a utilidade de um mapa, nesse exemplo, que tenha o tamanho da coisa representada? Então, toda representação implica uma redução. E toda redução também implica perdas. A questão, então, é o que deixar de lado, o que ressaltar numa representação e o que deixar de lado. Então, é essa a questão sobre representação. Na recuperação de informação, nós temos duas instâncias de representação. Então, na recuperação, o que é recuperação de informação? Recuperar informação consiste em identificar em um acervo de documentos quais aqueles que satisfazem total ou parcialmente uma determinada necessidade de informação do usuário. Envolve, portanto, por um lado, envolve um acervo documental e, por outro lado, envolve os usuários com suas necessidades, buscando documentos para resolver essas necessidades, para solucionar essas necessidades de informação. Então, recuperar informação consiste, basicamente, em operar seletivamente um acervo documental. Okay? Bom, eu utilizo esse diagrama geralmente para explicar todo o processo de recuperação de informação. Bom, como eu falei, recuperar informação envolve duas instâncias dois elementos de representação. Por um lado, você tem os documentos que devem ser representados, né? E por outro lado, você tem os usuários que vão representar a sua necessidade de informação através da sua expressão de busca. Bom, falar um pouco de documentos. Documentos. O que é um documento, né? Eu trouxe aqui uma definição bastante interessante, que eu acho bastante interessante, da Suzanne Blier, né? Ela questiona no seu livro, ela questiona o seguinte: uma estrela é um documento, um seixo rolando na torrente de um rio é um documento, um animal vivo na natureza é um documento? Né? Ela mesma responde que não, né? Que não é um documento. Mas ela argumenta o seguinte, que fotografias e catálogos de estrelas, as pedras em um museu de mineralogia, os animais em um zoológico são documentos, né? Isso nos leva a refletir do que seja um documento, né? E chega-se à conclusão que um documento é basicamente uma representação de algo. Não só isso, dá para ir além disso e falar e inferir que toda representação é um documento. Assim, eu posso dizer que todo documento é uma representação e toda representação é um documento. O que faz você pegar um animal da natureza, que não é um documento, segundo a Suzanne Blier, e trazer para um zoológico, e nesse movimento você transforma um animal que não é um documento, traz para o zoológico e ele passa a ser um documento, né? Por que ele passa a ser um documento? Porque no zoológico ele representa uma espécie animal. Esse poder de representação de um ser vivo no zoológico passa a ser um representante de uma espécie, né? Então, eu infiro que toda representação também é um documento. Todo documento é uma representação
e toda a representação se transforma no documento. Tá? Uma definição que a própria Susan Brier traz é que documento é qualquer tipo físico, qualquer signo físico ou simbólico, preservado ou registrado com a intenção de representar, reconstruir ou demonstrar um fenômeno físico ou abstrato. Bom, mas para que representar? Por que representar? Né? A Novelino traz uma resposta do objetivo da representação. Né? Ela fala que a principal característica do processo de representação da informação é a substituição de uma entidade linguística longa e complexa por uma descrição abreviada. Né? O uso de tal sumarização não é apenas uma consequência da restrição prática do quanto volume de material a ser armazenado. O problema não é o volume e o espaço de armazenamento. Né? Ela fala que, argumenta que a representação da informação funciona, então, como um artifício para enfatizar o que é essencial no documento, considerando sua recuperação. Né? Então, basicamente, a representação busca você ressaltar, enfatizar o que é essencial em um documento, logicamente com o objetivo de recuperar esse documento. Bom, partindo-se para o outro lado da recuperação de informação, que é o usuário. O usuário, ele é a parte mais frágil nesse embate, nessa comparação, né, entre documentos e usuários. Tá? Então, os usuários segundo o Hicken, desculpa, o usuário e os conteúdos estão no centro das preocupações da ciência da informação, né? E não as tecnologias. Ele enfatiza que as tecnologias não são o centro da ciência da informação, e sim o usuário. Né? Essa importância do usuário em todos os processos da ciência da informação. Né? Esse diagrama, adaptado do Mizarro, ele fala mais ou menos o processo de como um usuário realiza a sua busca. Né? Uma busca padrão, uma busca geral, genérica padrão, e começando inicialmente dessa figura aqui em cima, começando a descrição da figura de cima para baixo. Então nós temos, inicialmente, o usuário possuindo uma necessidade de informação real. O usuário com a sua necessidade de informação. Posteriormente, temos uma percepção, o usuário tem uma percepção da sua necessidade. E com isso, cria uma representação mental da sua necessidade de informação. Bom, posteriormente, ele cria, ele precisa expressar a sua necessidade de informação de alguma forma. Inicialmente, o usuário faz conjecturas, questões sobre a sua necessidade de informação. Né? Uma representação feita em uma linguagem humana, normalmente linguagem natural. Né? Então, parte-se de uma necessidade de informação real, depois a percepção do usuário sobre essa sua necessidade de informação, depois ele vai tentar expressar a sua necessidade de informação de alguma forma. Geralmente é em forma de linguagem natural. Posteriormente, já em um sistema de recuperação de informação, ele tem que pegar os seus questionamentos, as suas conjecturas e transformar em uma expressão de busca, em uma consulta, uma query. Né? Então, a sua query, né, é a sua request transformado em
uma expressão real de busca que vai ser utilizado na sua busca num sistema de recuperação de informação. Então, utiliza-se para isso uma linguagem oferecida pelo sistema de recuperação de informação, certo? Então, você tem aí a parte do usuário, todo um processo de representação da necessidade de informação do usuário. O usuário tem um caminho bastante árduo para traduzir a sua necessidade de informação em uma expressão de busca que vai ser usada no sistema de recuperação de informação. Bom, existe também o conceito de modelo de recuperação de informação, que nada mais é a comparação entre duas representações, a representação dos documentos e a representação da necessidade de informação do usuário através da sua expressão de busca. Então, o processo de recuperação de informação, né, nada mais é do que uma comparação entre a representação dos documentos e a representação da necessidade de informação do usuário. Bom, além disso, os resultados dessa comparação têm que ser apresentados para o usuário de uma forma que ele possa selecionar os documentos que mais relevantes para ele. Tá? Então, geralmente, o resultado de busca é composto por um conjunto de documentos que supostamente serão úteis para atender a necessidade de informação do usuário. Tá? Geralmente, esse conjunto de resultados é apresentado por uma lista, né? Como no Google e vários outros buscadores, é uma lista ordenada pretensamente por uma relevância calculada pelo sistema. E é onde entra a ontologia aí, né? Inicialmente, eu vou definir rapidamente o que seja ontologia. Tá? Então, eu vou pegar aqui, inicialmente, a definição de dicionário, tá? Que é bastante... Essa definição de dicionário do dicionário online, o e-dicionário Aulete, tem uma definição de ontologias bastante completa, né? Então, na filosofia, fala que ontologia é parte da filosofia que estuda a natureza dos seres, o ser enquanto ser. Ainda na filosofia, é uma doutrina sobre o ser. Na história da medicina, né, na informação, é o campo da informática, né? É o campo da informática que trata do conceito de conceitualizar de forma explícita e formal, portanto, processável por máquina e compartilhável, conceitos e restrições relacionadas a certo domínio de interesses. Para complementar essa definição, eu cito o Walter Moreira, falando que ontologia é considerada em qualquer de seus aspectos, pode-se atribuir à ontologia a função de fornecer sistemas de categorização que permitem ao homem organizar a realidade. Já numa definição do Fensel, é uma definição mais clássica de ontologias, que fala que uma ontologia é uma especificação formal, explícita, de uma conceitualização compartilhada. Conceitualização, ele explica que é um modelo abstrato de algum fenômeno que identifique conceitos relevantes desse fenômeno. Explícita, o que quer dizer com explícita? Os tipos de conceitos utilizados e as restrições do uso desses conceitos devem ser definidos de forma explícita,
formal. Formal deve ser passível de ser processado por uma máquina. E compartilhada diz respeito que a ontologia captura um conhecimento conceitual, isto é, esse conhecimento não deve ser restrito a alguns indivíduos, mas aceito por um grupo de pessoas. E como que é a utilização, como que está sendo a utilização de ontologias no processo de recuperação de informação? Então aqui eu uso o mesmo diagrama e vou expor onde a ontologia está sendo utilizada na literatura e nas minhas pesquisas. Tá? Para quem não sabe, o web crawler é um programinha, um agente, né, um agente de software que rastreia a internet em buscas de páginas web para serem indexadas pelo buscador e depois, num processo posterior, recuperadas pelos usuários. Tá? Existem pesquisas na utilização de ontologias nesses programas chamados web crawlers. Tá? As pesquisas chamam de web crawler focado ou web crawler baseado em ontologias, tá? Que tem a finalidade de ser coletar páginas web dentro de um determinado assunto. Então, são crawlers seletivos. Então, você podia construir um crawler que vai rastrear a internet em busca de páginas que falem sobre um determinado assunto. Então, seria um web crawler mais seletivo do que nós temos hoje. Partindo-se para outra parte do diagrama, nós temos os documentos e a representação dos documentos. Onde que a ontologia entraria nessa parte? Nós temos a indexação baseada em ontologias e indexação semântica, onde um texto é marcado semanticamente antes da indexação. Então, nós temos duas linhas de pesquisas na utilização de ontologias na parte de indexação. Por outro lado, nós temos o lado do usuário. Nós temos pesquisas em expansão de consulta baseada em ontologia, né, um auxílio aos usuários através de ontologias, modificando a expressão de busca dos usuários a partir de uma ontologia de domínio. Tá? E outra utilização desenvolver ontologias, desenvolver interfaces onde você tem ontologias como forma de auxílio ao usuário na sua tradução da sua necessidade de informação para uma expressão de busca. Tá? Então, você tem aí as ontologias dentro de uma interface auxiliando o usuário na elaboração da sua busca. E você tem ainda a utilização de ontologias como interfaces dos resultados de busca de um sistema de recuperação de informação. Tá? Então, você tem aí uma estrutura terminológica auxiliando o usuário na seleção dos documentos que realmente que podem ser relevantes para esse usuário. Então, você tem aí todo o processo de recuperação de informação representado por esse diagrama. Todo esse diagrama pode ser auxiliado por ontologias. Concluindo, nós temos que o processo de recuperação de informação como eu falei, a comparação, né, entre dois elementos de representação. De um lado, nós temos a representação dos documentos, feitos basicamente pela indexação, né, o processo de indexação, e do outro lado, nós temos os usuários, né, e a representação da necessidade de informação desses usuários. Tá? Então, através de uma comparação,
é realizada a recuperação de informação. Então, existem dois elementos, né, como eu falei, principais do processo de recuperação, que é a representação dos documentos e a representação das necessidades de informação através da expressão de busca do usuário. A eficiência do processo de recuperação de informação, então, fica atrelado a esses dois elementos. A qualidade com que esses dois elementos são representados. Tá? A qualidade de representação desses dois elementos. Tá? Então, por um lado, o processo de recuperação de informação fica atrelado à qualidade de representação dos documentos e à qualidade com que o usuário converte a sua necessidade de informação em um conjunto de termos de busca. Então, as ontologias possibilitam um enriquecimento das representações dos documentos e das buscas, proporcionando convergência entre a linguagem do indexador e a linguagem do usuário, levando, consequentemente, a um aumento da eficiência de um sistema de recuperação de informação. Então, basicamente, é essa a forma de utilização de ontologias que eu estou mais usando. Nas minhas pesquisas, eu utilizo, né, já tem vários trabalhos nesse sentido, de utilizar ontologias na indexação de documentos e utilizar ontologias na expansão de consulta dos usuários e também na interface dos usuários. Então, eu termino aqui minha fala, agradecendo mais apresentando as referências da minha apresentação e agradecendo mais uma vez o convite, né, e fico à disposição do que precisar. Rogério? Olá, professor Edilberto. Agradeço. Solicitei aqui, gente. Professor Edilberto, está me ouvindo? Estou ouvindo. Ok. Agradeço mais uma vez a sua apresentação. O professor Edilberto Perneda apresenta então suas contribuições aí sobre a fundamentação necessária, né, para a definição de documentos e até mesmo os modelos de recuperação da informação. E o seu paralelo a respeito das suas pesquisas, né, com o uso de ontologias aí bastante interessantes e instigador. Convido agora o professor Walter, também para iniciar a sua apresentação, professor parceiro também do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Unesp de Marília, que vai estar discorrendo então na sua apresentação representação documentária e ontologias, subsídios da teoria da classificação. Seja bem-vindo, professor Walter. Convido, então, você para compartilhar a tela para iniciar a sua apresentação. Olá, Rogério. Bom dia. Você me ouve bem? Rogério? Sim, estamos te ouvindo, Walter. Bom, então, inicialmente... Poderia, por favor, compartilhar a sua webcam para que possamos acompanhá-la aqui também? Ela está verdinha aqui para mim. Iniciar compartilhamento, só um momentinho. Isso, perfeito. Ok, agora estamos lhe vendo. Obrigado. Bom, então, inicialmente eu quero agradecer, né, Rogério, a equipe da UFSCar, Rogério, Fabiano, Paula e a Zaira, com quem eu tive um contato mais próximo, né? Agradecer pela possibilidade de participar do evento, pela qualidade do evento, né? Pela coragem da realização do evento. A gente quase sempre fica refém dessas tecnologias e eu tenho acompanhado o evento e, felizmente, né, isso está funcionando bem. Eu acho que está bastante produtivo.
Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a questão da representação e, evidentemente, relacionar isso um pouco com as pesquisas que eu venho desenvolvendo na Unesp Marília. Bom, inicialmente, então, eu vou atrelar o tempo todo, na minha fala, o conceito de representação ao conceito de organização. Eu acho que na área da ciência da informação, na subdisciplina da organização, do conhecimento, dificilmente a gente consegue separar as duas coisas. Então, o conceito de representação, na verdade, é um conceito que, se você for buscar do ponto de vista histórico, normalmente, quando a gente busca do ponto de vista histórico, é muito comum nós nos remetemos à Grécia Antiga, né? As pessoas que brincam com isso, tudo vai parar na Grécia. Mas se você buscar a ideia da organização do conhecimento, se você for buscar isso lá em Aristóteles, você vai verificar que a noção de organização já se atrela de alguma forma com a noção de representação. Né? Tem conceitos, tem duplas conceituais que não se separam. Né? É quase impossível você pensar numa coisa sem pensar em outra. O que vai acontecer aí é uma variação histórico, né, que eu estou chamando de histórico-tecnológica. Então é óbvio que a noção de representação como noção precisa e necessária à comunicação, ela aparece desde que o homem resolve se comunicar com o outro, né? Desde que ele descobre que tem outro na caverna ao lado, que é se comunicar com ele, a noção de representação aparece como necessária. O que vai variar, então, é a questão da tecnologia que vai estar disponível, né, como recurso para que ele possa fazer essa representação e essa comunicação de forma mais eficaz. Nesse sentido, eu acho que tem uma questão, então, que vai perpassar toda a questão da representação, que é o aparato tecnológico, né? A base tecnológica disponível para a realização dessa comunicação, dessa representação. Então, embora haja essa associação dos conceitos da organização e da representação na ciência da informação, né, eles normalmente aparecem associados, a gente precisa, do ponto de vista teórico, pelo menos, conceitual, entender que eles são instâncias diferentes. Né? Então, nem todas as representações estão necessariamente organizadas, ou precisam necessariamente ser organizadas, e aqui eu estou falando organizadas do ponto de vista como nós enxergamos na ciência da informação, né? Organizado para fins de recuperação. Eu fiz uma pesquisa para observar um pouquinho essa questão de como esses termos aparecem atrelados. Eu fiz uma pesquisa rápida no diretório do grupo de pesquisa do CNPq, tentando enxergar assim, bom, como que a área, em termos da sua representatividade, nos grupos de pesquisa, atrela essas duas questões. Então, dessa quantidade de grupos, aí já estão separados, já estão identificadas e separadas as duplicações. Eu encontrei, então, 10 grupos que falam sobre a organização do conhecimento, 2 grupos, essa é a denominação do grupo, tá? Não necessariamente dentro da linha da temática de pesquisa que ele desenvolve. Eu busquei a denominação apenas. É uma pesquisa só de diagnóstico mesmo. É uma pesquisa rápida, como eu disse. Organização e representação do conhecimento, 2 grupos. Representação do conhecimento, 4. Organização da informação, 5. Organização e representação da informação, 2. Representação da informação, 2. Então, de uma olhada em relação aos termos que aparecem expressos aí nas denominações, a gente consegue enxergar que a noção de representação, ela aparece mais atrelada à noção de conhecimento do que à noção de representação da informação. São conceitos com os quais nós, pesquisadores da área da ciência da informação, nos debatemos muito, né? A noção de organização, de conhecimento, de representação, de informação, de como essas coisas se misturam, de como essas coisas se complementam, de como elas se interpenetram, né? Quais os conceitos que podem ser tomados de forma, eu diria, incorreta. Né? Às vezes eu estou falando de organização da informação, quando me refiro à organização do conhecimento,
ou vice-versa. Então aqui, essa quantidade de grupos, nessa quantidade de grupos, há apenas um grupo que é da ciência da computação, cadastrado dentro da área da ciência da computação. Todos os outros são grupos da ciência da informação. E é claro que é preciso ainda investigar sobre a temática que esses grupos desenvolvem. Né? Então, um grupo que, por exemplo, se denomina como um grupo de pesquisa Organização do Conhecimento, é óbvio que ele vai tratar das questões da representação. Né? Um grupo que se denomina Representação do Conhecimento, é óbvio que vai tratar das questões de organização. Eu estou dizendo que é óbvio porque você não consegue separar, mas cabe investigar, né, em pesquisas posteriores, exatamente o que é desenvolvido, que noção de organização, que noção de representação de conhecimento ou de informação esses grupos desenvolvem. Eu fui buscar, então, no referencial teórico do Hurland, os sentidos, né, que ele atribui à organização do conhecimento para eu começar a estabelecer a minha linha de raciocínio aqui e para chegar na questão da representação. O Hurland atribui 2 sentidos à organização do conhecimento, né, um sentido amplo e um sentido estrito. No sentido amplo, o conhecimento é organizado no nível social. Então, é essa organização do conhecimento que nos dá, por exemplo, um sistema, né, de disciplinas e de profissões. Em algum momento, nós, enquanto sociedade, resolvemos que tal conjunto de conhecimentos teóricos e práticos são relativos a determinada profissão. É sempre bom lembrar que essa taxonomia, né, das disciplinas e das profissões, elas ocorrem enquanto são necessárias socialmente. Então, no quadro das profissões, há histórias, né, de profissões que apareceram e desapareceram. Se você voltar aí no século XVIII, por exemplo, você vai ter o sujeito que a profissão dele era acender lampiões, profissão que não existe mais. Se você voltar aí há bem pouco tempo, você vai encontrar uma profissão que era muito valorizada, inclusive com vários cursos de formação, que era do datilógrafo, e hoje praticamente ela não existe mais, se é que eu posso afirmar mesmo assim que não existe. Então esse quadro é organizado socialmente, o conhecimento se organiza no nível social. E no nível estrito, conforme a compreensão do Hurland, eu tenho a organização do conhecimento, as atividades, né, relacionadas à organização do conhecimento. E aí ele cita textualmente a descrição documentária, a indexação e a classificação. Atividades que são organizadas em bibliotecas e outras unidades de informação, por arquivistas, por bibliotecários, por especialistas, por algoritmos computacionais, por leigos. Então eu tenho uma comunidade que está orientada, organizada para fins de organização do conhecimento e de sua representação, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Eu trouxe também, eu acho muito interessante essa definição do Thiel, em que ele diz assim: organizar o conhecimento significa tornar o conhecimento um órgano, né? Aí a palavra vem do grego, órgano, por sentido remete ao de instrumento, né? E a gente associa facilmente isso ao sentido de instrumento, visando atender determinados interesses identificados. Eu acho muito feliz, né? Singela e ao mesmo tempo feliz essa definição, porque a ideia de tornar o conhecimento um órgão, né? Alguma coisa organizada, mas também no sentido instrumental. Então, eu gosto muito de trabalhar com a noção sempre, né, de que a organização ela visa algum interesse identificado. E isso vai ter reflexos, evidentemente, na representação. O agrupamento, então, e o relacionamento das descobertas científicas, filosóficas, né, em estruturas que fossem compreensíveis, ele ocupou diversos pensadores. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, a história da teoria da classificação, você vai verificar que diversos filósofos e diversos cientistas se ocuparam dessa questão de organizar
o conhecimento, né, os resultados das descobertas numa estrutura compreensível. Aqui está implícita a ideia de que eu não desenvolvo, né, conhecimentos se eu não tenho o conhecimento atual organizado, né? A ideia da organização, da representação e da organização como condição para o desenvolvimento de novos conhecimentos. Um aspecto utilitário, né, pragmático, referente à organização. Apenas no final do século XIX, início do século XX, é que nós vamos, na biblioteconomia, né, e na documentação, sistematizar essas questões dessa estruturação, né, do conhecimento científico, das descobertas científicas. Nós vamos sistematizar isso visando a sua representação em sistemas documentários. Então, há um aprofundamento, claro, das questões teóricas discutidas desde que se começa a discutir isso. A gente retoma novamente Aristóteles, um aprofundamento dessas questões e visando, então, a representação e a organização do conhecimento registrado nas bibliotecas, né? Surgem aí, nesse período, os principais sistemas de classificação, né? CDD, do final do século XIX, CDU, do início, né? Final do século XIX, início do século XX, a classificação do Ranganatha, a abordagem facetada, o trabalho do Classification Research Group, também já no início do século XX, começa a se organizar. Então, essas classificações bibliográficas, enquanto instâncias de representação, elas são e elas devem ser desdobramentos das classificações científicas. Nós estaríamos cometendo um erro histórico, epistemológico e lógico absurdo se nós fizéssemos representações, classificações bibliográficas desvinculadas das classificações científicas. A classificação científica, dentro daquela noção da organização social do conhecimento e das representações desse conhecimento, elas ao mesmo tempo em que reproduzem, elas legitimam a classificação das ciências. Então, a biblioteca universitária, ela deve conversar, evidentemente, com o modo como a universidade entende o conhecimento como um todo. Ao mesmo tempo, então, em que ela reproduz e legitima essa organização, ela deve permitir a construção de novos conhecimentos que questionem essa própria organização. Nesse espaço de evolução dos sistemas, né, a gente caminha de uma ingenuidade, né, uma relativa ingenuidade conceitual dos primeiros sistemas puramente enumerativos. Então, se você pega as primeiras edições, lembrando que a primeira edição da CDD é de 1876, né, se você pega as primeiras edições, há uma ingenuidade ali conceitual, porque acreditava-se naquele momento, e a gente está num paradigma positivista, inclusive acreditando nesse momento que é possível representar, né, todo o conhecimento, é possível mapear.
Voltamos. Conseguem me ver, me ouvir? Tá. Então, voltando aqui, eu não sei exatamente de onde parou, né? Isso só porque eu elogiei a questão da tecnologia, né? Falei que ela estava caminhando e a gente hoje está registrando mais queda. Mas tudo bem, vamos sobreviver. Então, eu estava dizendo assim, que essas classificações bibliográficas, e eu estou tratando a noção de classificação bibliográfica aqui dentro da noção de representação, né, como instrumento que constrói representações para fins de organização, ela é herdeira direta dessas classificações científicas e caminha, então, a uma evolução teórica aí, né, passando pelos sistemas, né? Se você pega, então, as primeiras edições de CDD, eu estava dizendo sobre essa ingenuidade que existe conceitual, né, dos sistemas puramente enumerativos. É bom lembrar que ainda é comum encontrarmos em diversos textos referência, quando vai se fazer referência a sistema numerativo, incluir a CDD dentro dessa lista. Eu não sei, é preciso ter um pouco de cuidado para ver se as atuais edições da CDD, né, a mais recente, se não me falha a memória, de 2012 ou 13, se essas edições elas ainda podem ser classificadas dentro dos sistemas enumerativos. Entendo que não, né? Elas já têm abordagens analítico-sintéticas, já há um diálogo maior, já há uma noção mais precisa de que o conhecimento é extremamente, a representação do conhecimento é extremamente complexa, extremamente fluida, né? A ingenuidade que é você tentar congelar em algum momento o conhecimento e a sua representação num sistema. A despeito disso tudo, né, de uma eventual crítica que se possa fazer, o curioso é que a classificação decimal de Dewey, né, ainda é o sistema de classificação que recebe maior atenção da literatura. Isso, no texto que eu enviei para o evento, eu coloco a referência do trabalho, foi um levantamento que eu fiz em uma outra situação, identificando a cobertura que a literatura da área dá para os sistemas de classificação. E a CDD ainda é o sistema que recebe maior atenção. Ainda é, né, isso aí eu coloquei aspas, porque boa parte dessa informação é retirada da própria, das informações da OCLC, que é a agência que inclui as o sistema mais utilizado no mundo. Então, eu não sei se isso é absolutamente verdade, mas não me arrisco a dizer que isso seja falso. Né? É muito provável que seja verdadeiro, considerando-se essa quantidade de atenção. Então, nós convivemos assim, com sistemas avançados. Então, daqui a pouco eu começo a falar sobre as questões da ontologia, por exemplo, e convivemos também com sistemas de organização do conhecimento que são questionados. Né? Exemplo da CDD. Né? Sistemas que estão se modernizando, que tentam sobreviver, né, evidentemente, mas que são questionados. E eu acho que isso é interessante na área, porque isso é a própria realidade. A vida é dessa forma. Né? Nós convivemos, a gente dá um passo lá na Lua, mas continua com problemas de um número enorme de população que não tem acesso à água potável. Né? Então as coisas funcionam assim. Eu não estou comparando aqui, eu não estou querendo fazer uma comparação de que CDD é um passo atrasado e ontologias é um passo avançado. Eu quero dizer que a gente caminha junto nessas coisas. Né? É preciso modernizar os sistemas de classificação e é preciso também fazer chegar o conhecimento acumulado nos sistemas de classificação nas ontologias. Né? Claro que nós aprendemos coisas aí. É claro que há uma evolução teórica que precisa ser aproveitada. Então, essas classificações anteriores à abordagem facetada, né? A abordagem facetada aparecendo principalmente lá na classificação do Ranganatha, no trabalho do Bliss, essas abordagens anteriores, elas eram realizadas nessa
com recurso, né, de organização de top-down. Então, há uma subdivisão progressiva que vai organizar o conhecimento do mais amplo para o mais específico, né? E é uma subdivisão progressiva e minuciosa do universo do conhecimento. Para que eu faça isso, evidentemente, eu tenho que ter uma noção precisa, mais ou menos precisa, do universo do conhecimento. Eu desenho o que eu considero como universo do conhecimento e a partir dali eu vou fazendo as subdivisões. Depois da abordagem facetada, nós entendemos assim, bom, não existe essa possibilidade de subdivisão progressiva absoluta, porque nós organizamos a partir de pontos de vista, a partir de facetas. Então, dependendo do modo como eu vou usar aquela representação, isso se coloca nessa ou naquela condição, nessa ou naquela categoria. É mais lógico, portanto, partir do universo de conceitos, né, e não do universo amplo do conhecimento, né, dos conceitos como unidade de significação, unidade mínima de significação do conhecimento, para a construção de classes mais ampla. E é claro que esses modelos, né, que a gente coloca são modelos, então são teóricos por definição, né? Repito, são modelos, não são moldes. Esses modelos não são excludentes. É possível trabalhar. Quem já desenvolveu, já trabalhou com sistema de classificação, ou com tesauro, qualquer sistema de organização do conhecimento, né? Sabe bem do que eu estou falando. Você estabelece categorias e a partir daquilo, né, em abordagem top-down, você faz uma subdivisão progressiva. A partir dessa subdivisão, você passa a rever a sua noção de categoria ou de classe e você tem uma abordagem dialógica. De qualquer maneira, o que é importante destacar nisso é que, independente da abordagem, você chega à conclusão, né, de que existem estruturas elementares de conhecimento que podem ser expressas, né, ou que podem ser representadas em sistemas de organização do conhecimento. Eu fui buscar nesses três autores, Davis, Schrob e Slowitz, a noção de representação do conhecimento. Então, isso é um trabalho que é publicado com o foco da inteligência artificial, né? Mas eu achei bastante oportuna a distinção que eles fazem e trouxe para nós pensarmos aqui um pouquinho. Então, uma noção de representação do conhecimento é aquela de representação, né, como um substituto da coisa em si. É a mais tradicional, né? E esse substituto, ele permite raciocinar sobre o mundo, em vez de agir nele. Então, como o raciocínio é um processo que se desenvolve internamente, isso se opõe à existência externa da maioria das coisas sobre as quais se pretende raciocinar. E a representação substitui, dessa forma, a interação direta com o mundo. É isso que me permite comunicar, né? É isso que está permitindo a nós, nesse momento, está nos permitindo, nesse momento, nos comunicarmos. Então, vocês estão recebendo, nesse momento, uma representação da minha imagem, e essa representação me substitui nesse momento. Então, o que vocês estão vendo nesse momento é apenas uma parte, por exemplo, do meu corpo, e isso representa, né? Vocês, a partir dessa representação, que é uma redução, né? Como destacou anteriormente o professor Edberto, também na fala dele, a partir dessa redução, você depreende, né? Você infere uma informação maior a partir do conhecimento que você tem de mundo. Então, como você vê um sujeito que tem ombros, pescoço, cabeça, boca, fala, está falando, você infere que há um corpo, né? Conduz isso e você tem uma noção do que é esse corpo. Então, essa é uma primeira noção, né? A representação substitui essa interação direta com o mundo. Eu represento e, a partir do momento que eu represento, eu consigo trazer para dentro da minha consciência, vou chamar assim, essa existência externa e consigo me relacionar com ela. A representação também é um conjunto de compromissos ontológicos. Então, aqui eu tenho, em relação à representação, uma resposta à pergunta: em que termos se deve pensar sobre o mundo? Representações são aproximações da realidade e são seletivas. Eu
elejo, né, seleciono alguns aspectos, algumas coisas, e eu ignoro outros aspectos. Toda representação, né, de certa forma, uma construção, e toda representação está dentro de um compromisso ontológico. Então, nós conseguimos nos comunicar aqui no evento porque somos todos interessados, pesquisadores da área da ciência da informação, como um campo maior. Por isso que nós conseguimos, por exemplo, estabelecer os nossos acordos terminológicos. Por isso que quando nós usamos determinados termos, ninguém fica o tempo todo, poxa, eu não sei o que estou falando, eu não sei exatamente em que sentido está sendo usado esse termo. Quando a gente fala da noção de representação aqui, por exemplo, no evento, de uma maneira geral, quase nunca nós confundimos essa noção de representação com a noção de representação que ocorre no teatro, por exemplo. Há uma noção de representação ali que é um pouco diferente dessa nossa aqui. E a gente não confunde. A gente não confunde por quê? Porque nós estamos aqui, nós estabelecemos uma espécie de um acordo, né, de um compromisso ontológico. Então, dentro de uma estrutura ontológica, os termos, os conceitos têm uma definição tal qual mais precisa. Observem que isso não é totalmente descolado e alheio a noções que nós já desenvolvemos, por exemplo, quando falamos de tesauro, né? Quando a gente fala de sistema nocional, quando a gente fala, ampliando-se um pouquinho, de domínio, né? Então nós estabelecemos esses acordos já de longa data quando pensamos os nossos sistemas de organização de conhecimento. Uma outra noção da representação de conhecimento vai dizer que ela é uma teoria fragmentária do raciocínio inteligente. Então, nesse sentido, a representação decorre do modo como as pessoas pensam de forma inteligente ou que se pensa sobre o significado de raciocinar de forma inteligente. A representação também é um meio para a computação eficiente, né, um ambiente computacional, e é também, ainda tomando um sentido mais amplo, um meio de expressão humana. Né, um meio pelo qual as coisas são ditas, né, sobre o mundo. E para que eu possa dizer coisas sobre o mundo, eu preciso representar essas coisas. Para que eu possa representar essas coisas, eu preciso de um ambiente, né, para colocar isso, pode ser esse ambiente computacional, eu preciso estabelecer acordo, eu preciso estabelecer compromisso ontológico para que os conceitos, os termos sejam compreendidos da forma como eu quero. Né? Falando, usando uma linguagem de senso comum, mas nós poderíamos dizer assim que a maior parte dos conflitos que nós temos no mundo, eles são originados dos conflitos, né, de representação, né, do que eu digo e o outro entende de forma diferente, ou do modo como o outro representa o mundo, né, referindo-se, por exemplo, às questões religiosas, e do modo como aquilo para mim não diz nada. Né? Eu coloco aquela representação dentro de uma outra instância. Ou seja, eu sou instâncias ontológicas completamente diferentes, eu não tenho compromisso ontológico estabelecido, portanto, eu não reconheço o sentido da representação que o outro dá. Bom, mudando um pouquinho, para a gente caminhar em relação às ontologias, então, no ponto de vista filosófico, né, todo mundo sabe, a ontologia busca responder essa questão fundamental, né? O que é o ser? Se a gente for fazer uma aula sobre ontologia, todos os professores vão colocar lá, escrever ontologia e vão falar assim, bom, logia, estudo, onto é ser, e a partir disso você acha que você entendeu o conceito. Mas, por enquanto, para nós ele é interessante porque é operacional. A ontologia está preocupada sobre essa questão fundamental, a essência do ser. Num outro sentido, as ontologias são orientadas por uma questão um pouco mais aplicada, né? Quais os aspectos comuns a todos os seres? Lembra, nós estabelecemos ontologias computacionais que nós queremos representar e recuperar informação, produzir conhecimento. Há um aspecto, né, aplicado que não necessariamente precisa aparecer na ontologia filosófica. Não estou dizendo que o filósofo não vai ter preocupação com a utilização do conhecimento que ele está produzindo, mas essa preocupação não é imediata. Ela não é utilitarista, como é em alguns casos nas representações que nós fazemos. Né? Nós fazemos ontologias, por exemplo, para resolver problemas.
ontologias de trabalho. Ambas as ontologias, então, são dependentes de categorização. E aqui eu tenho um ponto de contato entre as duas. Enquanto a ontologia, então, filosófica pretende fazer um inventário da realidade, né? E é claro que vai se discutir, inclusive, essa noção de realidade, as ontologias computacionais querem construir modelos a partir de representações, que é criar artefatos que possam ser interpretados e racionalizados. Então, do ponto de vista de uma ontologia computacional, eu poderia dizer assim, um unicórnio existe? Do ponto de vista da ontologia computacional, existe, né? Porque ele pode ser representado. Isso é uma questão que causa um certo debate nas discussões sobre ontologias, né? Então, quando eu falo que o que existe é o que pode ser representado, eu estou reduzindo, de alguma maneira, limitando as ontologias, né? Se o que existe é o que pode ser representado formalmente, evidentemente, nós estamos falando aqui de formalismos, como foi salientado numa fala anterior, a representação sistemática da realidade não é garantia de amplitude de conhecimento. Percebem que se eu raciocino dessa forma, o que existe é o que pode ser representado. Eu vou ficar sempre reproduzindo, né? E a noção do que não é representável? Como nós lidamos com os conceitos que não são representáveis? Alguns autores, Barry Smith entre eles, discutem muito, por exemplo, essa noção de que nós atribuímos o sentido das coisas a partir de elementos físicos externos. Então, quando eu defino, por exemplo, o que é uma poltrona, eu defino o que é uma poltrona em função de algo que tem assento, encosto, braço, pés, de aspectos externos. Mas uma poltrona também é definida pelo espaço que ela tem, né? O espaço justamente onde eu vou me sentar. Aquele espaço não é representável. Quando você vai definir o que é uma montanha, ele tem um artigo muito interessante chamado Perguntando se as montanhas realmente existem. Ela é definida em função da forma dela, mas em função também do que está externo, do espaço. E essas noções não são muito desenvolvidas, né? Quando eu falo da questão da formalização. A função principal das ontologias, eu acho que aí é algo que a gente pode enfatizar, é de promover essa compreensão comum, de estabelecer um acordo conceitual e que seja compartilhável, né, entre os diversos atores que vão lidar com essa representação. E eu estou insistindo então nisso. Sem uma noção de compromisso ontológico, não é possível estabelecer essa noção de representação, né? Se o modo como eu represento não representa nada para o outro, nós não nos comunicamos. E nós temos visto na literatura uma revisitação da teoria da classificação. Então, eu estou citando aqui Guimarães e Debye, eles vão buscar em Dalberg, né, essa noção, né, dessa revisitação da classificação. Então, a Dalberg define assim: nós tivemos uma fase classificatória original ou notacional, e a tônica, que era organizar para achar, e passamos por uma fase tesáurica, né, os tesauros são os instrumentos por excelência, ou alfabética, e agora há uma nova fase classificatória, ou uma classificação revisitada, ou fase classificatória revisitada, em que se reconhece, né, a complementaridade da organização lógica e da linguística. E as ontologias requerem muito esse tipo de noção. Então, não dá para separar a ontologia. Nós fizemos há pouco tempo, nós dizíamos que os sistemas de classificação eram hierárquicos e os tesauros eram alfabéticos. Na fala do Fábio Pinho ontem, ele falou assim, não dá para separar essa coisa de forma tão taxativa dessa maneira. Os tesauros também são hierárquicos. O fato é que nas ontologias, ambas as organizações são reconhecidas. Eu acho muito oportuno citar a Dalberg aqui quando ela está falando de classificação, porque eu quero insistir que nós precisamos retomar esses conhecimentos já acumulados pelas teorias da classificação, né, na organização das ontologias. Problemas. Atualmente, não há grandes projetos, grandes grupos, né, trabalhando com projetos de desenvolvimento de sistemas de classificação, como ocorreu recentemente, por exemplo, com a CDU.
nós observamos que isso começa a acontecer em relação às ontologias. Então, o OBO, por exemplo, é um projeto enorme, a experiência de diversos pesquisadores em diversos países, preocupados em criar ontologias. Uma tônica comum também, quando se discute ontologias, é a noção de que nós precisamos parar de discutir sobre ontologias e passar a produzi-las. Então, isso em relação à comunidade que pesquisa a ciência da informação, da organização do conhecimento, que lida com sistemas de organização do conhecimento, talvez seja necessário pensarmos como que os nossos sistemas mais tradicionais dialogam com as ontologias. Bom, partindo então para as considerações finais dessa reflexão que eu estou fazendo aqui com vocês, eu acho que nós podemos pensar o conceito de representação, né, como aspecto comum e inalienável aos sistemas de organização do conhecimento. Então, quando eu falo de sistemas de organização de conhecimento, eu estou colocando os sistemas de classificação, os tesauros, as taxonomias, os topic maps, as ontologias, os sistemas de organização de uma forma ampla, eles todos vão lidar com a noção de representação. A noção de representação aí passa a ser central. Eu não vou estabelecer nenhum sistema preciso se eu não trato de uma noção de representação precisa. Então, em comum também, eu posso observar que a relação semântica, né, que vai ser estabelecida entre a representação e o que é representado depende desse compromisso ontológico. Então, desenhar ontologia e representação sem entender que compromisso ontológico eu estou assumindo, né, com a comunidade que vai usar isso, não funciona, né, não vai funcionar. A noção de representação, então, ou do que pode ser representado, deve dialogar com o que não é representável, como eu estava dizendo. Eu acho que aqui a gente tem um campo de pesquisa, né, algo para investigar assim, essa noção do que não é representável, como nós lidamos com o que não é representável. As ontologias mais desenvolvidas atualmente, elas não cobrem, por exemplo, o campo das ciências sociais. Se você fizer a pesquisa, as ontologias mais avançadas, elas estão lidando mais com as ciências naturais. Isso não é gratuito. É claro que a noção de representação nas ciências naturais tende a ser, eu não estou afirmando categoricamente que tende a ser mais precisa do que a noção de representação, né, nas ciências sociais. A noção de realidade é muito mais complexa, né, nas ciências sociais. É mais difícil estabelecer acordos ali. Bom, aqui eu encerro a minha participação. Eu listo algumas referências aqui que foram usadas nos slides, apenas na apresentação. O trabalho traz as referências mais completas e eu agradeço. Fica meu e-mail para quem quiser fazer contato. Agradeço mais uma vez a oportunidade da participação no evento. Agradeço a participação, professor Walter, pela brilhante palestra apresentada aqui para nós. Com certeza traz muitos questionamentos, muitas indagações importantes, a respeito da necessidade de uma maior fundamentação teórica, quando nós falamos aí nos conceitos de organização e representação do conhecimento e seus subsídios em relação com a teoria da classificação, o próprio desenvolvimento de ontologias e os novos aparatos tecnológicos. Então, com certeza, isso é algo que a área precisa se debruçar e precisa de uma maior, realmente, um maior aprofundamento teórico a respeito de tudo isso. Bom, dando continuidade agora. Bom, dando continuidade então ao nosso evento, agora irei apresentar algumas considerações também em relação
a continuação dessa mesa. Na verdade, é uma grande responsabilidade não só estar encerrando essa mesa agora pela manhã, logo após a fala dos professores Edilberto e Walter, como também estar encerrando essa manhã, né, após as brilhantes apresentações do professor Cláudio, Ricardo e também do professor Fabiano. Bom, em minha fala irei apresentar, assim como outros colegas, algumas indagações, algumas reflexões, muito mais do que ponderações ou resultados, eu diria, objetivos, de quais caminhos realmente nós podemos estar seguindo, né, a esse respeito. Ok, agora minha assistente de palco vai estar ajustando aqui algumas configurações. Bom, vamos lá. Bom, falar sobre ontologia é sempre um tema instigante e desafiador, justamente pelo fato, né, de ser um instrumento extremamente novo, se nós considerarmos, né, como bem colocado pelo professor Walter anteriormente, né, toda a trajetória e toda a história que a área de ciência da informação, bem como, né, outras tradições, já apontam em relação à representação e organização do conhecimento, ao mesmo tempo que é um paralelo que aproxima com novos instrumentos e novas tecnologias de representação utilizado em outras áreas. Uma das minhas preocupações em relação às minhas pesquisas ao longo dos últimos anos é justamente nós tentarmos fortalecer ainda mais o entendimento teórico do que nós estamos denominando como ontologias, qual é a relação desse instrumento com todos os aportes que nós temos na área de ciência da informação, bem como também em outras áreas. Tá? Justamente porque, como nós costumamos brincar, principalmente em eventos, né, mais temáticos da área de ontologia, como eu poderia citar o Ontobras, o problema não é quando nós divergimos, o problema não é quando nós não concordamos, o problema é quando nós achamos que estamos falando a mesma coisa, porém não estamos nos compreendendo direito. Tá? Esse é o maior problema que nós temos. Então a área de ciência da informação, né, enquanto uma área conceitual, teórica por natureza, além de toda a sua percepção enquanto ciência social aplicada, ela precisa também ter essa preocupação, tá, de definir o seu referencial teórico, saber quais os aportes está sendo utilizado e qual a relação também com outras áreas do conhecimento. Então, quando nós falamos de representação, né, nós temos um grande desafio nas mãos, né? O principal problema que permeia, então, toda e qualquer representação é justamente o consenso do que representar e como fazê-lo. Ao longo dos anos, né, então, diferentes áreas, entre elas ciência da informação, ciência da computação, linguística, ciência cognitiva, dentre outras, têm apresentado modelos próprios para a representação de acordo com seus propósitos e características. Tá? Então, isso é uma realidade, é um fato. E as ontologias, de certo modo, são apresentadas como a bola da vez, né? E o que acontece é que muitos instrumentos diferentes têm sido denominados como ontologias em diferentes áreas do conhecimento. Tá? Então, na ciência da informação, há uma tentativa cada vez mais forte de aproximação de tesauros, noções classificatórias, terminológicas, serem aproximadas com ontologias. Enquanto na computação, muitas vezes a proximidade maior são outros instrumentos, né, baseados em lógicas, né, de primeira, segunda, terceira ordem, tá, e de certo modo a parte de banco de dados, né, outros profissionais com outras formações se debruçando aí em relação ao desenvolvimento, né, de ontologias. Na linguística a gente percebe muitos teóricos denominando às vezes mapas conceituais como ontologias. Tá? E aí a gente começa a ter uma grande fragmentação conceitual que é bastante perigosa, porque justamente nós não sabemos o que nós estamos denominando como ontologias. Tá? Então isso requer sim, né, como já colocado aí por alguns colegas que me antecederam, tá, uma maior preocupação em relação ao que nós estamos denominando como esse novo instrumento de representação chamado ontologias, né?
Bom, como colocado, né, também pelo professor Walter, né, que quando nós falamos aí em representação e organização, tudo volta para a Grécia, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui também sobre o mito de Janos, ou poderíamos aí falar do seu equivalente, né, o Jano, né, grego também, que era justamente uma simbologia aí dentro da mitologia que representa uma divindade, né, que justamente simboliza a passagem do passado para o futuro. Tá? Ou seja, seria uma divindade que tem duas faces, onde uma delas está olhando para o passado e a outra está olhando para o futuro. Tá? Intrinsecamente, isso também traz a noção de uma terceira face, que é justamente o presente, o momento que nós estamos vivendo agora, tá? Que é essa transição. Nós precisamos olhar toda a trajetória, todo o referencial, todo o aporte teórico que as diferentes áreas possuem já estabelecidas em relação à representação e organização do conhecimento, as novas abordagens, principalmente tecnológicas, que têm favorecido aí novas possibilidades antes inimagináveis no aspecto da representação, e nós estamos justamente nesse momento de transição. Tá, onde nós estamos aqui nos deparando com aquilo que existia, aquilo que já está consolidado, possibilidades bastante inovadoras e bastante instigantes aí para a parte de pesquisa e a própria aplicação disso tudo na sociedade. E nós precisamos aprender a equilibrar tudo isso, aprender a conseguir aproximar aquilo que já está sedimentado, das novas possibilidades, tá? E tentar realmente conduzir tudo isso da melhor forma. De algum modo, se nós formos considerar isso dentro do nosso contexto aqui, tá? Nós poderíamos dizer que dentro da área de ciência da informação, nós temos os instrumentos terminológicos, classificatórios, como muito bem apresentado, né, pelo professor Walter, que antecedeu minha fala, né, como tesauros e todas as teorias da classificação, tá, que já são bastante sedimentadas, inclusive estão sendo muito exploradas por pesquisadores de outras áreas, justamente para que nós possamos entender e possibilitar o desenvolvimento desses novos instrumentos, que muitos deles estamos denominando como ontologias, né, como bem apresentado pelo professor Edberto Ferneda também, tá? Onde as ontologias estão cada vez mais sendo utilizadas para recuperação e organização de informações em ambientes digitais. Tá? Então não é à toa que o W3C, que o próprio Google tem contratado bibliotecários, tem criado instrumentos de construção de tesauros para páginas web. Tá? Ou seja, o que está acontecendo? Tá? O que está acontecendo é que percebe-se que nós já temos toda uma teoria e todo um arcabouço que é importantíssimo, tá, de ser considerado para que nós possamos aí pensar nesses novos instrumentos de representação, nesses novos instrumentos de organização de informações e do próprio conhecimento. Mas para isso a gente precisa sim retomar, fazer uma releitura também, tá, sobre toda essa teoria e toda essa trajetória, tá, que a própria área de ciência da informação tanto tem a contribuir, tá, nesse aspecto de representação do conhecimento. Bom, quando surgiu essa ideia, né, de ontologia computacional, ela foi apresentada inicialmente dentro da área de inteligência artificial. Tá? Como nós bem sabemos, a área de tecnologia é uma área muito mais próxima do mercado e que, de certo modo, não tem certas preocupações em relação a definições, em relação a estudos teóricos, e sim, realmente, de desenvolver aparatos, né, tecnológicos que possam responder a necessidades emergenciais da própria sociedade, do próprio mercado. Tá? Então, Gruber foi um dos pioneiros, um dos primeiros autores que começaram a denominar, né, esse instrumento como ontologia, lá no início da década de 90, embora, né, esses estudos tenham sido iniciados aí no final da década de 80, né, e aí ele tentava se justificar que dentro da área de inteligência artificial, tá, nós tentávamos então justamente definir formalmente, tá, alguma coisa que existe para um sistema.
Tá? Então ele representa, né, melhor dizendo, aqui na sua afirmação, que na filosofia a ontologia é considerada uma teoria sobre o que existe, né, o estudo do próprio ser enquanto ser. Tá? Então, na sua utilização computacional, era justamente considerada como uma teoria, né, que tentava formalmente representar o conhecimento dentro de um sistema. Tá? Então, aqui a gente já começa a ter um contexto de uso bastante diferenciado. Eu não estou mais preocupado apenas numa teoria de representar os conhecimentos, né, de uma forma classificatória, né, ou por um entendimento apenas do ser humano. Agora eu preciso representar isso formalmente, ou seja, eu preciso que um sistema seja capaz de processar esse conhecimento formalmente. Foi assim, então, que começaram a utilizar esse termo ontologia, tá, dentro dessa esfera, desse aspecto aí de recuperação e organização de informações, computacionalmente dizendo. Guarino, que talvez seja a citação, né, mais conhecida em todas as áreas, né, ele define aí uma ontologia como uma especificação explícita de uma conceitualização. Tá? Essa definição já deu muitas discussões, até hoje muitas pessoas não chegaram exatamente a um consenso sobre exatamente o que ele estava querendo dizer sobre isso. Daqui a pouco eu vou retomar um pouquinho essa fala e a gente vai conversar um pouquinho mais também. E depois uma definição aí do próprio Berners-Lee, quando no bojo, né, do grande desenvolvimento do seu projeto da web semântica, ele afirma que a ontologia possibilita, né, estabelecer padrões para a representação dos dados entre pessoas e agentes de software, favorecendo a interoperabilidade a partir da formalização dos relacionamentos existentes. Tá? Então aqui nós traçamos aí um paralelo, né, com as falas do professor Cláudio, do professor Ricardo, tá? Justamente quando nós estamos falando agora de organização e representação de dados. Percebam que nós estamos ao mesmo tempo no extremo de tentar representar o conhecimento e nós percebemos que para isso a gente precisa voltar e nos preocuparmos um pouquinho em como esses dados estão estruturados. Tá? Justamente porque é o elemento base, tá, que vai favorecer toda essa estruturação aí desse conhecimento em todo e qualquer tipo de sistema que nós possamos representar aí dentro de ambientes informacionais, né, computacionalmente dizendo. Bom, e aí nós chegamos ao que mais nos interessa, na área de ciência da informação, como já bem apresentado por vários colegas que me antecederam também nas falas de hoje, de ontem também, tá, aqui nesse evento. Tá? E aí eu trago a definição também do Hioland, né, onde ele afirma: para compreender a real importância das pesquisas relacionadas à representação e organização de documentos na ciência da informação, torna-se necessário considerar seu próprio significado e abrangência a partir dos estudos realizados ao longo dos tempos que resultaram em um grande número de padrões e diretrizes, bem como em desenvolvimentos teóricos como os princípios de Cantor, análise facetada e avanços da tecnologia da informação. Nesse aspecto, é importante nós sempre estarmos resgatando tudo isso justamente por conta de percebermos que a área de ciência da informação, mesmo que ela se preocupe agora com o desenvolvimento e elaboração desses novos instrumentos denominados como ontologias, ela também utiliza ontologia a partir de um outro contexto, que é justamente toda aquela questão dos acordos ontológicos, como destacado também pelo professor Walter, tá? Justamente porque qualquer instrumento de representação, ele precisa se preocupar com esse nível ontológico de representação. E aí que nós trazemos um grande problema e um grande desafio para a área, porque na verdade nós utilizamos ontologia em diferentes significados dentro da área de ciência da informação. Tá? Então, um tesauro, para que eu possa construí-lo, ou qualquer outro instrumento de representação, eu tenho sim uma noção ontológica por trás de tudo isso. Mas isso não é esse instrumento que eu estou denominando agora como ontologia computacional. Então, são coisas diferentes que muitas vezes são confundidas dentro do campo da ciência da informação.
Tá? Então é uma preocupação cada vez maior que nós precisamos ter enquanto pesquisadores, enquanto atuantes no campo da ciência da informação, justamente para não confundirmos essa noção ontológica com esses instrumentos ontológicos de representação que eu estou falando agora de realização de inferências, de formalização de axiomas, de representação formal dessas informações dentro de instrumentos computacionais. Garcia Marco, em 2007, já destacava para isso, né, esse problema, né, quando nós temos aí que a família de termos ontológicos não é alheia à tradição de ciência da informação. Pelo contrário, está muito presente desde os problemas das categorias universais e da classificação das estruturas ontológicas apresentadas por Dalbert. Né? Ou seja, essa fragmentação conceitual é bastante preocupante, é bastante perigosa. Tá? Nós precisamos ter ciência do que nós estamos denominando como ontologias, justamente porque se tratam de conceitos diferentes. Quando eu estou falando de uma ontologia que fundamenta um instrumento de representação tradicional, não é a mesma ontologia que eu estou falando quando eu crio uma ontologia em uma determinada linguagem, com determinado simbolismo computacional, para que possa ser representado e recuperado essa informação por agentes de softwares, por exemplo, como apresentado pelo professor Fernedo. Tá? Então se trata de instrumentos diferentes, embora a gente ainda esteja utilizando o mesmo conceito para se referir a eles. Tá? Então aqui eu trago uma definição de 2010, quando eu denomino, né, ontologias como um instrumento de representação, né, um artefato que possibilita descrever formalmente as propriedades e relacionamentos de um determinado modelo conceitual, favorecendo a realização de inferências automáticas. Por que isso? A partir do momento que eu não consigo desenvolver instrumentos que possibilitam a realização de inferências automáticas, talvez eu não esteja falando de uma ontologia computacional. Tá? Eu esteja sim falando de uma preocupação ontológica, tá? Que está permeando todo e qualquer instrumento de representação, tá? Mas talvez isso seja um outro tipo de sistema que não necessariamente eu possa estar definindo, né, nesse aspecto como uma ontologia computacionalmente, pela definição computacional, melhor dizendo. Para tentar exemplificar um pouquinho e retomar aquela definição, né, do próprio Guarino, né, uma especificação explícita de uma conceitualização, se me permitem, eu vou brincar um pouquinho aqui com um instrumento bastante tradicional. Tá? Acredito que muitos de vocês aí já devem ter brincado com ele, né, principalmente na nossa infância, né, que era justamente o aparato aí do Dürer, né, que nada mais é do que era aquele aparato que nós utilizávamos para quadricular uma imagem para que nós pudéssemos ampliá-la. Tá? Então, num tempo onde não era tão comum, né, nós utilizarmos meios digitais para digitalizar, para ampliar imagens, nós poderíamos utilizar então essa brincadeirinha para estar tentando ampliar uma imagem. Tá? Então eu ia lá, fazia um quadriculado e tentava representar essa imagem de uma maneira ampliada, tá? De uma outra forma. Tá? Então esse aparato aí ele foi criado, né, em 1525 e justamente com a ideia de tentar criar um instrumento que possibilitasse representar as pinturas, né, da época de uma maneira mais próxima da realidade possível. Bom, o que nós tínhamos então? Vamos tentar analisar dentro do prisma, do contexto do nosso evento, sobre tudo que nós estamos falando aqui. Então eu teria uma representação cognitiva, ou seja, uma imagem que de certo modo eu estou observando a partir justamente desse aparato, tá? Desse artefato de representação que está entre o próprio observador, tá? E aquilo que é observado. Tá? Então eu tenho uma dada realidade, tá? Que vai ser observada a partir de um determinado artefato de representação, tá? E a partir disso, então, nós vamos ter uma determinada representação cognitiva, ou seja, uma ideia de como eu posso estar representando
tudo isso? Bom, dentro do prisma da ciência da informação, agora nós não estamos mais representando apenas imagens. Tá? A nossa ideia não é mais apenas trabalhar com fotografias ou quadros, não apenas isso, e sim toda uma realidade que nos permeia, tá? Que vai muito além de imagens, como também uma série de fenômenos informacionais que são justamente o objeto de estudo da área de ciência da informação. Tá? Desde textos, representações textuais, imagéticas, representações aí de determinadas atividades, interações em redes sociais e assim por diante. Tá? Ou seja, nós temos um leque de possibilidades agora de representação bastante grande e nós tentamos representar tudo isso a partir dos nossos artefatos, ou seja, a partir dos instrumentos e das tecnologias que nós possuímos para estar trabalhando com tudo isso. É por isso que é muito diferente eu trabalhar com uma representação lá mais tradicional do século XV, XVI, XVII, quando eu penso em representar alguma coisa nos dias de hoje. Tá? Eu tenho uma série de instrumentos e tecnologias que possibilitam eu enxergar e representar essa realidade de uma maneira muito diferente. Tá? Então eu sempre vou estar limitado à tecnologia que está à minha disposição, mas não é por isso que eu não estou utilizando todos os conceitos teóricos que são definidos, tá, desde os primórdios aí da própria área, tá, de ciência da informação. Bom, então o que seria uma conceitualização? Uma conceitualização seria justamente esse reflexo que eu tenho aqui na mesa, tá, do meu observador. Tá? Ou seja, a partir da sua observação, ele teve uma representação cognitiva e ele tentou representar a sua representação cognitiva a partir, tá, de uma folha de papel ou qualquer outro instrumento. Tá? Então perceba que eu tenho uma conceitualização, eu estou definindo conceitualmente alguma coisa que eu estou observando a partir de um determinado artefato, a partir dos instrumentos que eu tenho em mãos, tá? A partir da minha visão de mundo, a partir da minha intencionalidade. Tá? Então, a partir disso, eu estou tentando definir essa conceitualização. Desse modo, a gente pode dizer que, de certo modo, a ontologia pode ser representada dessa forma. Mas, talvez, quando eu estou falando isso, eu não estou falando agora de um instrumento computacional. Eu estou falando no sentido mais amplo possível de uma ontologia. Ou seja, um tesauro e qualquer outro instrumento de representação, ele possui uma série de conceitos ontológicos que são utilizados para que eu possa representar aquilo que eu estou observando, aquela realidade que eu estou considerando, tá? E trazendo aqui para a sua formalização, tá, nessa conceitualização. Desse modo, então, nós poderemos dizer que ontologias não representam conceitos nas cabeças das pessoas. Tá? A ontologia não é algo que eu vou tentar definir a partir daquilo que eu penso. Complementando, então, ontologias representam conceito na cabeça das pessoas, mas não desta forma, não de qualquer maneira. Então, trago agora uma definição do Barry Smith, que ele fala: é necessário subjetividade ontológica, mas com objetividade epistemológica nos sistemas de categoria de metanível. Ou seja, para que eu possa representar alguma coisa, eu dependo de toda essa epistemologia que eu estou me baseando para que eu possa então representar esse instrumento, para que eu possa então representar esta minha realidade. Senão, eu começo a representar qualquer coisa e que não vai significar absolutamente nada, tá? Para o meu usuário, para a minha comunidade, para as outras pessoas. É justamente por isso que costumamos dizer que uma ontologia precisa ser um consenso compartilhado. Não adianta eu ter uma ontologia que só significa alguma coisa para mim. Tá? A partir do momento que eu tenho uma subjetividade, mas eu tenho sim essa objetividade epistemológica, né, como também destacado pelo professor Walter, muitas coisas do que nós estamos falando aqui só são compreendidas porque nós compartilhamos de um mesmo referencial,
tá? De uma mesma base teórica que nos possibilita conversarmos e nos entendermos. Tá? E quando nós temos a ousadia de transformar isso num instrumento computacional, eu preciso passar esses subsídios, tá? Esses contextos epistemológicos para uma máquina. Então eu preciso, de algum modo, me preocupar com a formalização de todos esses conceitos para que nós possamos compreender e para que as máquinas consigam fazer inferências de maneiras adequadas. Tá? Senão nós começamos a ter um grande problema, tá? De transformar alguma coisa que a máquina sozinha não é suficiente para estar representando tudo isso. Tá? Alguns exemplos aqui, sem nos aprofundarmos, né, nessa discussão, até para que nós possamos ter um tempo para o nosso almoço e não atrasar o restante do evento aí na parte da tarde, poderíamos brincar um pouquinho até mesmo com a noção aí de sentido e significado. Tá? Então, um simples desenho como um carro, de acordo com diferentes contextos e diferentes domínios, ele pode ser enxergado de uma maneira totalmente distinta. Então, por exemplo, no trânsito, um carro é um veículo, se movimenta e transporta pessoas. Para um mecânico, o carro é um dispositivo, possui engrenagens, peças, motor, câmbio, rodas, né? Para um vendedor de carros, o carro é uma mercadoria, tem preço, cor, acessórios, modelo. Para o inspetor de seguros, isso é um carro ou é um sinistro? Tá? Ou seja, percebam que de acordo com o domínio que eu estou utilizando, eu trabalho com noções ontológicas bastante diferentes. Por exemplo, se eu tenho um carro que ele foi batido e que ele não funciona mais, talvez dentro do contexto, dentro do domínio do trânsito, eu não posso mais falar que ele é um veículo, que ele é um carro, justamente porque ele não se movimenta, ele não é capaz mais de transportar ninguém. Tá? Porém, para o mecânico, ele continua sendo um carro. Tá? Da mesma forma, tá? Para um vendedor de seguros. É por isso que quando nós falamos de ontologias, a primeira coisa que nós pensamos é na fragmentação dos domínios. Por isso que se fala tanto em ontologias de domínio. Tá? Mais recentemente, aí temos inúmeros pesquisadores começando a trabalhar com uma outra instigante aí, categoria de ontologias, que são as ontologias de fundamentação. Essas sim se aproximam muito mais às ontologias filosóficas, às ontologias que nós costumamos utilizar na ciência da informação para definição dos nossos instrumentos de representação. Tá? Porém, ainda estamos num momento, de certo modo, incipiente. Tá, para definir essas ontologias, tá, transcendentais e dessa forma, né, essas ontologias de fundamentação. Tá? Então podemos citar alguns pesquisadores, né, como a própria professora Maria Luísa Campos, que tem avançado muito nessas pesquisas, tá? Alguns pesquisadores também de outras áreas. Tá? Já estamos falando de programas de desenvolvimento de engenharia de ontologias. Tá? Então nós já temos ramos de atuação bastante instigantes e promissores, porém que ainda são pequenas exceções, são pequenos círculos de pesquisadores que estão investigando isso de uma maneira um pouco mais profunda, eu diria. Tá? Na maioria das vezes nós ainda estamos falando de ontologias de domínio. Tá? Ou seja, eu vou construir uma ontologia para resolver o meu determinado problema dentro de um contexto previamente determinado e bastante específico. Tá? Então é muito importante que nós possamos estar compreendendo tudo isso. E justamente porque dentro da linguagem informal, nós também temos uma série de viés, né, que possibilitam aí uma série de mal-entendidos. Tá? Podemos brincar aí com uma série de sentenças que podem ser válidas formalmente, porém que as pessoas podem não entender, ou talvez entender de uma forma totalmente equivocada. Tá? Se nós brincarmos com alguma coisa aqui, por exemplo, eu falar, eu não dormi muito bem hoje por conta do cachorro do meu vizinho, tá? Eu posso estar falando realmente do cachorro do meu vizinho que ficou latindo, ou de um vizinho inconveniente que resolveu fazer uma festa e eu estou querendo, de algum modo, estar xingando ele. Tá? Então perceba o quanto a comunicação humana é bastante subjetiva.
Tá? Então, quando eu tento ter aí a audácia de representar isso formalmente para que uma máquina seja capaz de interpretar determinadas afirmações, eu tenho aí, então, uma responsabilidade e um desafio ainda maior. Para exemplificar melhor ainda essa definição, eu vou trazer um texto aqui que eu gosto de brincar com eles em minhas aulas, que é justamente a dificuldade de comunicação que nós temos. Tá? Se nós já temos, quando nós falamos em nativos da mesma língua, imagine quando nós falamos com pessoas, né, de outros países, com outros idiomas e assim por diante. Né? A professora Graça está aqui, se a gente começar a brincar aí com uma série de expressões, né, mesmo falando o português oficialmente, né, o português brasileiro é muito diferente do português de Portugal. Tá? E certamente nós teremos aí uma série de problemas e confusões terminológicas, né, enquanto a gente não conseguir alinhar o nosso discurso e o nosso referencial aí em relação a todo esse contexto. Então aqui é uma história que é definida, né, intitulada pelo seu autor como Trocando 6 por Meia Dúzia. Então chega um estrangeiro, tá, em um congresso, e ele vai solicitar informações. Por favor, gostaria de fazer a minha inscrição no congresso. E aí, então, né, aquele que o recebe pergunta: pelo seu sotaque, vejo que o senhor não é brasileiro. O senhor é de onde? Sou de Maputo, Moçambique. Da África, né? Sim, sim, da África. Aqui está cheio de africanos, vindo de toda parte do mundo. O mundo está cheio de africanos. É verdade. Se pensar bem, veremos que todos somos africanos, pois a África é o berço antropológico da humanidade. Pronto, tem uma palestra agora na sala 68. Desculpe, qual sala? 68. Pode escrever? Não sabe o que é 68? 68. Assim, veja, 6, 8. Assim, meia é 6. Isso mesmo, meia é 6. Mas não vai embora. Só mais uma informação. A organização do congresso está cobrando uma pequena taxa para quem quiser ficar com o material em DVD, apostilas, etc. Gostaria de encomendar? Quanto devo pagar? R$10. Mas estrangeiros e estudantes pagam meia. Então, aqui está, R$6. Não, senhor, o senhor paga meia, só 5, entende? Pago meia, só 5. Meia é 5? Isso, meia é 5. Tá bom. Meia é 5. Cuidado para não se atrasar, a palestra começa às 9h30. Então já começou, são 9h20. Não, ainda falta 10 minutos. Como falei, só começa às 9h30. Você pode escrever a hora que começa? 9h30. Assim, veja, 9h30. Ah, entendi, meia é 30. Isso mesmo, 9h30. Mais uma coisa, senhor. Tenho aqui um folder de um hotel que está fazendo um preço especial para congressistas. O senhor já está hospedado? Sim, já estou hospedado na casa de um amigo. Em que bairro? Nas 30 Bocas. 30 Bocas? Não existe esse bairro em Fortaleza. Não seria 6 Bocas? Isso mesmo, no bairro Meia Boca. Não é Meia Boca, é um bairro nobre. Então deve ser 5 Bocas. Não, 6 bocas, entende? 6 bocas. Chamam assim porque é um encontro de 6 ruas. Por isso, 6 bocas, entendeu? Ah, e quem possa entender. Tá? Então, uma brincadeira aqui, mas apenas para nós percebermos o quanto a comunicação humana é bastante subjetiva. Tá? E é bastante complicado, né, nós estabelecermos tudo isso. Quando nós interagimos pessoalmente, nós temos uma série de estímulos que vão muito além, tá, simplesmente da oralidade. É por isso que quando nós estamos aqui, né, por exemplo, num evento audacioso, né, que tem uma comunicação interativa, né, à distância, muitas vezes a gente perde algumas informações, justamente porque é bastante diferente vocês que estão me ouvindo aí pela webconferência daqueles que estão pessoalmente aqui, vendo eu gesticular, fazer algumas caretas e assim por diante. Tá? Nós acabamos aí perdendo um pouquinho também dessa interação, tá? Embora as tecnologias nos possibilitam coisas que seriam impossíveis, né, em outros momentos. Bom, assim eu finalizo, de certo modo, a minha fala aqui no evento.
apresentando muito mais, como vocês puderam perceber também, indagações e questionamentos sobre essas perspectivas e sobre os desafios que nós temos quando nós falamos em representação e quando nós falamos mais especificamente em ontologias. Percebam que nós temos agora, cada vez mais, uma série de novos instrumentos, novos simbolismos, novas tecnologias, linguagens, padrões, tá? Que são utilizados para representação. Cada vez mais, então, novos desafios são apresentados aos profissionais. E como que nós vamos estar lidando com tudo isso? Tá? Quais são os reflexos de tudo isso na nossa sociedade, na nossa atuação profissional, nas nossas pesquisas? Justamente esse é o momento que nós nos encontramos. Retomando um pouquinho a minha fala inicial, né, lá sobre o desafio de aproximarmos, né, a relação do passado com as nossas angústias do futuro, esse é o presente que nós vivemos. Nós temos que revisitar uma série de teorias, uma série de conceitos que já estão muito bem sedimentados dentro do nosso campo de atuação, ao mesmo tempo que nós precisamos ousar aprender aí essas novas linguagens, esses novos formalismos tecnológicos, mas sem perder a nossa tradição, sem saber de onde nós estamos vindo enquanto profissionais de informação, quais são as nossas responsabilidades e justamente como que nós podemos transpor esses obstáculos apresentando aí respostas, né, interessantes e viáveis para a nossa sociedade. Tá? Então, na verdade, independente dessas respostas, desses questionamentos que eu e alguns outros colegas apresentaram nessa manhã, tá? Os profissionais da formação precisam estar preparados para atender essas novas demandas informacionais, que muitas vezes nem nós ainda a conhecemos tão bem. Tá? O que é evidente é que nós precisamos sim nos familiarizarmos com essas novas tecnologias. É o momento de nós olharmos, né, encararmos com coragem esses novos aparatos tecnológicos, aprendermos a utilizá-los, mas sem perder aí o nosso referencial, sem perder justamente a nossa origem enquanto uma área, né, que aqui no Brasil, né, nos denominamos como uma área de ciência social aplicada. Tá? Então precisamos sim saber qual é o nosso papel enquanto área, enquanto profissionais da informação. Então agradeço. Esses slides depois vou estar compartilhando justamente aí com a nossa representante aí do evento, a professora Zaira, que tem coordenado aí todas as atividades ao longo aí do evento. Estarão sendo compartilhados também, juntamente com o texto, que acabo me aprofundando em alguns questionamentos e algumas ponderações que eu coloco aqui na minha fala. Então, agradeço mais uma vez a todos os participantes nesse momento, a todos os professores, né, que colaboraram aí nessa manhã, em especial, né, a essa mesa, professor Edberto Fernedo e professor Walter Moreira, da Unesp de Marília, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Todos os contatos estão disponíveis no próprio site do evento, www.enredo.ufscar.br, onde vocês poderão estar entrando em contato e interagindo aí de uma maneira mais eficiente por meio aí desses aparatos digitais e virtuais. Então encerramos assim a nossa mesa, tá, e as atividades desta manhã do evento Enredo e retornamos então com as conferências a partir das 14 horas. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e um bom almoço.